Com a palavra, a vereadora Linda Brasil. Bom dia, presidente. Bom dia, Renato Teles. Renato, eu, como a maioria aqui das vereadoras e vereadores, recebemos diretamente várias denúncias, que envolvem mobilidade, o trânsito, o transporte. Nós temos o pior transporte, o sistema de transporte público, por várias questões. Diariamente a gente recebe denúncia, a gente faz várias indicações e, infelizmente, essas questões não são resolvidas. Eu queria saber qual é o motivo, por que essas questões não resolvem? É falta de orçamento? Se for orçamento, quanto foi usado esse ano pela SMNTT e qual a previsão que tem, que foi enviada à LOA, agora recentemente, para ser usada pela SMTT? Agora, eu tenho algumas questões mais pontuais em relação a várias denúncias. Algumas já foram pontuadas, mas eu queria fazer algumas perguntas mais objetivas para a gente poder ter um pouco uma resposta, não é? Mas também objetiva. O que a SMTT tem feito para reduzir os acidentes com ciclistas, que diariamente são mortes, vários acidentes? Há cursos de formação para os ciclistas, é uma questão, se não há, é até uma sugestão, porque muitas das vezes coloca a culpabilização, muitas das vezes, na vítima, e a gente sabe que a questão tem a ver com a mobilidade, com o trânsito. Com que periodicidade a SMTT fiscaliza a acessibilidade no transporte público, que é uma questão que já foi trazida aqui, a questão dos adesivos, dos assentos, e, a partir destas fiscalizações, o que acontece quando os veículos não são adequados? O que realmente... Porque, senhor presidente, a gente recebe várias denúncias de problemas de pessoas obesas, que não conseguem passar nas catracas e têm problemas para usar o transporte. A pessoa deve agir como se não consegue, assim, ficar, às vezes, sofre, às vezes, até pela sua condição. E tivemos aqui, na última sexta-feira, uma audiência pública com relatos chocantes de motoristas que são despreparados para receber tantas pessoas com deficiência, as pessoas idosas e também obesas. Que tipo de fiscalização a SMTT tem feito para tentar resolver essas questões? O que tem sido feito para implementar o programa de mobilidade urbana da cidade, se eu não me engano, é 2015, o que é recurso, por que ele não realmente é efetivado? A questão dos abrigos de ônibus, que não são, que não tem, que não abrigam, que não tem cobertura. Por quê? Eles existem. Qual a razão desses abrigos sem proteção? E o problema dos estacionamentos que a gente tem aqui no centro, no Siqueira, aí no São José. O que é que está sendo feito para resolver essas questões? E uma pergunta que já foi questionada aí, que já foi colocada sobre o terminal do dia. Quando finalmente estará pronto? E para finalizar, que é outra questão, que é a questão da licitação do transporte público, se realmente existe uma previsão para ter o início mesmo da licitação. A gente viu que foi feita, contratada uma consultoria, que foi investido um grande valor, porque os técnicos não existem técnicos preparados na prefeitura que poderiam, e esse dinheiro ser usado justamente por falta de um orçamento. Então, são essas indagações. Muito obrigada. Vereadora, a senhora fez muita pergunta, eu vou tentar responder. Se eu esquecer, a senhora vai se manifestando, eu vou tentando levar resposta, e se ela for ok, a senhora se der satisfeita, a senhora sinaliza, por favor. Veja, de trás para frente, a licitação do transporte público.
nós vamos finalizar o edital, aí, conforme previsto no contrato, em 11 meses, 12 meses, no mais tardar, ele vai ficar pronto esse contrato, esse edital, essa documentação para lançar essa licitação. É bom frisar que foi dito aqui muita coisa em torno da licitação, dessa contratação, mas exemplos próximos aqui nós. Recife contratou a mesma empresa para fazer um intervalo semelhante ao nosso, 12 meses, pagando 2 milhões e 400, coisa de 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás. Então, um preço semelhante, um prazo semelhante. Joinville, uma cidade de Santa Catarina, contratou uma outra instituição chamada FIP, para pagar 3 milhões e 700 para fazer um intervalo de 18 meses. Um pouco mais tempo do que a gente, mais recursos. São José dos Campos, uma cidade de São Paulo, referência na questão de mobilidade, exemplo de Curitiba, contratou também a FGV, pagando 2 milhões e 400 para fazer também o mesmo processo no intervalo aí de 15 meses. Um processo para fazer uma licitação é um processo complexo de transporte público. Talvez é a segunda licitação mais difícil. A primeira talvez semelhante em termos de técnica, lixo e transporte público. Essa administração já fez a licitação do lixo. Faremos a licitação do transporte. Licitação do transporte envolve 3 itens. Envolve a questão da rede, propriamente dita, as linhas, quantos ônibus da oferta. Envolve a questão orçamentária, como é que as empresas vão ter recurso, como é que vai ser a troca dos ônibus, de que forma ela vai ter receita. E envolve também a questão jurídica. Que lei que precisa, que instrumento, que anexo, que enfim. Então, é uma equipe que tem 3 tipos de profissionais. E é necessária essa contratação. Há exemplo aí de várias cidades, para não dizer todas as cidades, a totalidade das cidades, quando vai colocar uma licitação na rua, faz uma contratação em valor, em prazo, semelhante ao que foi feito aqui também agora, por Aracaju, para ter uma visão técnica, aprofundada, especializada, para levar o melhor termo de referência possível, para ver a menor resistência quando lançar essa questão da licitação. Então, é um pouco disso a questão da licitação. Fiscalização no transporte. A senhora disse, por exemplo, a questão dos ônibus, do elevador, acessibilidade, por exemplo. Esse mês de novembro, fomos 5 vezes nas garagens. É prática da CMTT ir na garagem fazer essa fiscalização antes do início da operação. Por que na garagem? É para fazer escondido? Não, porque para não ter um ônibus no meio do dia com algum problema e ter que voltar. Se a gente percebe, e a fiscalização ela é feita 5 horas da manhã, 4h30 da manhã, algum problema, dá tempo de fazer um ajuste, dá tempo de substituir o ônibus, e esse ônibus não tem impacto na população. Priorizamos dessa forma e fazemos com frequência. Se pegarmos algum problema durante o dia da operação, o que é feito? O ônibus é recolhido. É bom lembrar que é um equipamento mecânico, sujeito a problemas. Então, é comum, às vezes, infelizmente, em Aracaju, em qualquer outra cidade, o ônibus sair regularmente e, ao longo do dia da operação, apresentar algum problema. A questão não é se ele tem algum problema, a questão é qual a nossa iniciativa quando tomamos conhecimento. E a iniciativa é tomar providência nesse sentido. Recurso, questão de sinalização. Não vivenciei essa questão que foi dita aqui anteriormente, mas acredito na veracidade dela de um vereador levou tinta para a SMTT. Não temos um problema de tinta, de material, de compra, de aquisição. Grande parte do recurso é gasto, é investido na questão da aquisição do material. Recentemente compramos um 2º caminhão de sinalização para aumentar a oferta de serviço de sinalização na rua. E é esse o esforço nesse sentido. Então, recursos para compra de material, compra do caminhão, por exemplo, temos um caminhão novo para fazer sinalização, isso não posso dizer que isso é um problema, que isso inviabiliza. É mesmo a dinâmica do dia a dia e o compromisso de fazer mais. Entendo. Não vou dizer que a gente fez muito, mas acho que a gente fez bastante e eu assumo um compromisso de fazer ainda mais. Sempre dá para fazer mais, e o compromisso é nesse sentido. Os abrigos. Estacionamentos, o plano de mobilidade urbana. Veja, abrigos, infelizmente, não é todo local que permite um abrigo por conta da largura da calçada. Vai ter local da cidade mesmo que não vai ter abrigo pelo local da calçada.
O local até é nobre. Por exemplo, na beira-mar, ali próximo da farmácia Pague Menos, ali acho que, se não me engano, não dá para colocar abrigo pela largura da calçada. Até tentamos ter um recuo do condomínio. Vou dar um exemplo aqui, Shopping Jardins. Solicitei lá ao administrador do Shopping Jardins, tem um ponto ali mais ou menos na frente do Sans Clube, na barra de desaceleração ali do shopping, no lugar errado. Solicitei um pedaço ali do jardim do shopping ali, acho que vai dar certo. Ele precisa me ceder um espaço ali para eu conseguir viabilizar um abrigo com cobertura, etc. Vamos avançar nessa questão também. Não só na questão dos abrigos da Hermes Fontes, que já estão colocados, estão finalizados, mas vamos colocar abrigo nos principais pontos, na Rio de Janeiro, na beira-mar, nos principais pontos onde tem concentração de pessoas, colocar abrigo, dando condição para essa população poder fazer uso desse abrigo. Estacionamentos. Faz parte aí do plano diretor, foi estudado pela EMUB, a questão no centro, por exemplo, hoje, o plano diretor não permite construir pavimento de estacionamento. É um dos itens que a equipe da EMUB está estudando para melhorar, para possibilitar essa alternativa de viabilizar estacionamento no centro. Mas eu coloco aqui uma sementinha para reflexão. Cidades modernas não levam o carro para o centro. Em algum momento nós vamos ter que fazer essa discussão aqui, e os senhores e as senhoras vão... Já peço aqui o apoio nesse sentido, nós vamos ter que restringir o veículo no centro. É o que cidades modernas, cidades mais velhas em termos de idade estão fazendo, estão com problemas mais avançados do que nós. Se for olhar, pode parecer elitista, pode parecer que tem esse viés, mas não é dessa forma. Mas, por exemplo, Roma, não tem condição de ter carro no centro de Roma. Roma está ampliando a questão do cinturão de carro, dificultando cada vez mais, fazendo diâmetros lá para inviabilizar o acesso de carro. Vamos um exemplo mais próximo, São Paulo. São Paulo tem a questão do rodízio, que não é propriamente uma solução nesse sentido, mas é o inibidor do deslocamento do carro em direção ao centro. Então, mais cedo ou mais tarde, vamos passar por essa discussão de restringir o acesso de carros, em que pese hoje a demanda de aumentar o volume de carro no centro.